Olá, amigos da Fritz e Frida, aqui é Ricardo Lemos e esse vídeo é para apresentar um resumo da palestra Identificação Visual Muda Resultados que eu ministrei aí na empresa de vocês. Interessante para quem esteve presente para revisar algumas coisas e para quem não pôde estar presente pode ter uma boa noção do que nós falamos naquele dia. Bom, começo perguntando para você qual dos dois carros você gostaria? O da esquerda ou da direita? Provavelmente você vai dizer o limpo, mas o sujo é muito mais novo, só que as aparências enganam. Veja, nessa parede eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais de 12 cartazes numa empresa onde a gente percebe que o empresário gostaria de se comunicar, mas nenhum deles chama bem atenção. Você gostaria de comer um pastel, um pãozinho de queijo, numa exposição de produto desse tipo? Será que realmente é interessante? Ou gostaria de comprar suas compras semanais num supermercado com essa aparência? Ou ainda com esse tipo de exposição de produto, onde as frentes estão de lado, os produtos estão de lado? E na ocasião eu tive a oportunidade de perguntar para o empresário por quê, e ele me disse para economizar espaço, como ele tem pouco espaço, ele bota os vidros, os frascos de shampoo de lado para ganhar mais espaço. Imagino que ele deve estar vendendo com essa exposição, né? Bom, e um bilhetinho desse agradável para o cliente, já imaginou? Quebrou, pagou, mas quer dizer, cliente, não toque e vai embora, né? E vitrines como essa, dá vontade de comprar alguma coisa? Me diz, como é que você vai achar um produto aí? Qual é o produto mais importante? Qual é o que tem destaque? Difícil de entender, né? Bom, veja esta loja, está expondo o seu estoque, não sua variedade. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uns 8 modelos iguais pendurados. Além disso, o produto está muito distante da mão do cliente. Ele tem que querer muito um produto desse para pedir para o cliente pegar uma escada e subir e tirar lá de cima. Bom, se fosse para escolher uma das duas canetas, qual você preferiria? Ficar com a da esquerda ou com a da direita? Eu imagino que você ficaria com a caneta que tem a caixinha. Mas por que se as duas são iguais? O que interessa é a caneta. Então, me diga, se você pudesse escolher o próximo palestrante, o próximo professor, você escolheria o 1 ou o 2? Muita gente escolhe o 2, mas vejam, é a mesma pessoa. Ele fez aqueles regimes, enfim, tomou um banho de loja e tá lá o cara, né? Mas por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês a importância da comunicação visual. Tudo a gente dá muito valor para as questões visuais, as questões bem apresentadas, produtos, empresas, pessoas, lugares, cidades, tudo está relacionado com a questão da comunicação visual e o seu trabalho também está diretamente relacionado com isso. Então, olha só, foto ou imagem fala mais do que 1000 palavras. Aquilo que eu enxergo, não precisa me falar nada, eu estou enxergando. Então me diga, imagine aí um cavalo cinzento num dia nublado. Desculpa, um cavalo num dia cinzento, né? Um cavalo num dia cinzento, imaginou? Vê se ele era assim. Não, né? Tenho certeza que não era assim. Porque eu posso ficar um tempão falando aqui e você vai imaginar coisas melhores ou piores, por isso a importância da imagem. Então, a partir de agora, eu preciso definir algumas premissas. Tudo que eu vou falar pode melhorar. Você concorda que tudo pode melhorar? Todos os produtos podem melhorar, a exposição de produto pode melhorar, as pessoas podem melhorar, os locais podem melhorar, tudo pode melhorar. Toda ação tem uma intenção positiva, então tudo que eu vou criticar aqui, algumas coisas que eu vou sugerir, melhorias, eu entendo que teve uma intenção positiva. Quem fez aquilo
fez querendo acertar, deu o seu melhor. Mas a gente vai mesmo assim fazer algumas análises em cima do que já foi feito. E vou usar alguns exemplos de outras áreas para facilitar o entendimento, ok? Vamos adiante? Conceito de visual merchandising. É a atividade que atrai a atenção do consumidor no ponto de venda, aumentando as vendas. Aquilo que atrai o consumidor e aumenta as vendas. Isso é visual merchandising. E não tem nada a ver com o merchandising do Faustão, o merchandising do Big Brother, o merchandising que você vê na TV. Aquilo lá chamamos de merchandising editorial, que é uma propaganda não declarada, não tem início, meio e fim, como um comercial de TV. Nosso negócio aqui é visual merchandising. Bom, sabemos que o visual merchandising ele é super responsável pela compra por impulso. E um dos grandes objetivos no ponto de venda é estimular a compra por impulso. O que é uma compra por impulso? Ela é estimulada pela ocasião. Se o produto não está bem exposto, não vai ter a ocasião, né? Em média, 80% das compras são decididas no ponto de venda. Você vai para comprar alguns itens e lá decide por vários outros, porque percebeu, localizou, viu o preço, estava bonito, bem organizado, acabou comprando, né? Vejam essa, para cada 12 itens planejados, o brasileiro converte em 44. Então, se você já foi no supermercado algum dia com fome, já sabe como é que é. Vai para comprar 3 itens, acaba comprando 7, 8, 10, né? E isso está repercutindo nessa pesquisa. Bom, me diga, pense, essa exposição poderia melhorar, sim ou não? Você deve estar falando sim, e eu vou te perguntar por quê ou o que poderia melhorar. Eu imagino que você diria que tem muitas frentes do mesmo produto. Vejam, esse é o espaço num checkout, do lado do caixa, do lado do local de pagamento, você está pagando aqui e aqui do lado você está vendo esses produtos. Existe uma possibilidade de colocar uma variedade maior para girar mais esses produtos. E aí, se por acaso vendeu muito desse tipo de produto, tem que ter a reposição, né? Essa é a grande detalhe, é a reposição. 5 barreiras da compra por impulso. Bom, voltando nessa tela aqui, a compra por impulso está inibida, porque um local excelente para colocar produtos para aumentar a compra por impulso está sendo pouco utilizado. Então, 5 barreiras da compra por impulso. Primeiro, degraus da escada dentro da loja, visual complicado ou poluído, escassez ou excesso de produtos. Quando tem muito produto confunde, quando tem pouco parece que está falindo e vai fechar, né? Mercadoria sem preço, isso é péssimo. E produtos distantes, muito alto, muito para baixo, também dificulta a compra por impulso, não que o cliente não vai comprar. Mas vejam, essas que estão em vermelho, você pode influenciar lá no ponto de venda do seu cliente. Você não vai mexer em degraus, escadas dentro da loja. Agora, você pode trabalhar visual complicado, poluído, escassez de produto, mercadoria sem preço, produtos distantes. Isso você pode interferir lá no ponto de venda e deve, para destacar mais os produtos Fritz e Frida. Veja, a influência do ponto de venda na decisão é de 81%. Ou seja, quando o ponto de venda é agradável, eu enxergo bem os produtos, eu percebo, eu me sinto bem pela iluminação, pelo cheiro, pelo som, enfim, por todas as questões que envolvem nossos sentidos, a tendência é que as pessoas comprem mais produtos. Vamos falar um pouquinho sobre o layout. O layout é a disposição, principalmente a disposição da mobília. Quais são os tipos de mobília utilizados no ponto de venda e a disposição. Eu sei que você não é a pessoa responsável por adquirir a mobília ou por definir aonde vai cada balcão, mas você pode influenciar o supervisor, influenciar o gerente, passando algumas informações, inclusive de boas práticas que você já conhece. Então a gente sabe que nada deveria ser por acaso no ponto de venda, né? Na palestra presencial, eu lembro que um colega perguntou: poxa, por que alguns hipermercados, logo na entrada, tem jaqueta, tem roupa, carrinho de bebê?
pneu, produtos bem diferentes do que um supermercado costuma vender. Porque ninguém vai no supermercado para comprar uma jaqueta. Você vai para comprar uma carne para o churrasco, leite, pão, enfim. Mas ao entrar, você percebe logo na entrada uma jaqueta, uma TV de 42 polegadas, uma promoção imperdível. E você, opa, quanto é que é? Quantas vezes eu posso pagar? E acaba comprando pão e leite e o pneu. Acaba comprando a carne, o sal grosso e a jaqueta. Enfim, é puramente estratégica essas exposições de produto e está bem relacionado com o layout. Bom, então é interessante que você saiba que o layout define o local da mobília, onde vão colocar a mobília, o ponto de pega, zona negativa e positiva e percurso do cliente. Olha, você pode trabalhar em cima do ponto de pega. O que é ponto de pega? É aqueles locais onde o cliente passa de uma forma fácil, ele pode pegar um produto bem exposto. Um balaio, uma ponta de gôndola, podemos considerar um ponto de pega. Assim como muito próximo ao checkout, também é um excelente ponto de pega e ali aumenta bastante a compra por impulso. O percurso do cliente, é interessante que você perceba quais são os percursos principais do cliente dentro da loja e você colocar as nossas exposições, as nossas promoções muito próximo a esse trajeto ou durante esse trajeto. Se você percebeu que tem um local que as pessoas caminham um pouco por lá, evite colocar as exposições por lá e negocie com o supervisor, gerente, proprietário do estabelecimento locais mais nobres que vai gerar mais o produto. Aqui um exemplo bem desagradável de uma loja com layout péssimo. Mobília errada, porque a loja é muito pequena, ao ponto de os funcionários terem que trabalhar do lado de fora do balcão. Tudo muito apertado. E móveis inadequados. Isso é um exemplo de layout que não ajuda a vender. Bom, o que deve ser previsto? Mobiliário, agrupamento de categorias, vitrine, circulação, empacotamento, depósito, locais para promoção, banheiros, estacionamentos e mais uma série de coisas o layout deve prevenir. Deve ficar atento, né? Deve prever, né? Agora, circulação em locais para promoção, você pode ficar atento. Você não é a pessoa responsável pelo layout da loja, mas ficar atento que isso pode estar diretamente relacionado com o resultado das promoções que você desenvolve e organiza naquela loja. Principalmente observando circulação e os locais para promoção. Cuidado, talvez o lojista, o supervisor, o gerente daquele supermercado, ele pode falar para você, aqui é o local das promoções, mas veja se realmente é um local interessante e adequado dentro da loja. Comunicação é outro grande assunto. A comunicação deve ser fácil e descomplicada, principalmente nos cartazes que você pode preencher, os cartazes de preço. Então, você tem que bater o olho e entender, assim como esse cartaz, toda a linha de pneu em 10 vezes. A pessoa de longe já sabe que tem pneus em 10 vezes. Ou como essa, fica claro que essa ponta de gôndola tem uma promoção. Agora, se você fosse melhorar este cartaz, o que você faria? Eu imagino que você colocaria o preço. Ótimo. Está muito bom, mas se colocasse qualquer peça por R$ 5,90, algo do gênero, ficaria bem mais interessante, teria muito mais força. Bom, a falta de indicação no ponto de venda, sabe o que acontece? Principalmente o preço ou a classificação, enfim, o cliente fica com dúvida, o cliente fica irritado e não compra e compra por impulso, não acontece. Muita informação também atrapalha, como veja essa vitrine, veja esse letreiro com várias marcas que não destaca nenhuma. Eu sei que você não vai fazer isso, mas lembra que eu disse que ia mostrar exemplos de outras áreas para a gente perceber o quanto poluição visual incomoda? Esse aqui é um outro exemplo de uma vitrine com cor e tipo de fonte errada, ou seja, era uma promoção dos Dias Namorados e foi utilizada aquela fonte que se faz convite de aniversário,
de 15 anos ou convite de casamento. Aquela letra emendada, bem bonitinha, bem trabalhada. Isso não é legal para vitrine. E ainda foi utilizada na cor vermelha. E a pessoa, para seguir o mote Dia dos Namorados, lá atrás colocou o produto vermelho. Vermelho com vermelho não dá contraste e ninguém consegue ler. Ou seja, existe uma intenção positiva por trás de todas as ações. Porém, quando não tem técnica, acontece coisa desse tipo. Perdeu tempo e dinheiro. Aqui um outro exemplo, de novo, existe uma intenção positiva por trás de tudo que é ação. Qual foi a ação? Fazer o cartaz. Você deve estar pensando, pô, Ricardo, mas o cartaz está bonitinho. Eu sei, está bonitinho, porém, primeiro, está preto e branco, mereceria uma corzinha. Segundo, foi fixado abaixo da linha da cintura, muito abaixo da linha de visão. Então a pessoa passa, está olhando o produto e não está vendo o cartaz. Ele não está num local adequado, ok? Aqui dispensa comentários quando o assunto é poluição visual. Todo mundo aceita cartão de crédito, a gente sabe disso. E você assistindo essas fotos deve estar lembrando de vários estabelecimentos que você visita, que é um horror, né? Claro, você não tem muito o que fazer, o seu negócio é dar atenção aos nossos produtos lá na gôndola. Mas eu imagino que você deve ter visto coisas iguais ou piores por aí. Realmente não precisa. Aqui um exemplo, pense por que eu trouxe esta foto. Uma joia com o valor de 5.500 e poucos reais, escrito a caneta. Será que não tinha como fazer uma etiqueta de computador, uma coisa um pouquinho mais nobre? Porque isso está desmerecendo, desvalorizando esse produto. Então, comunicação visual atrapalhou aqui. Agora, preço visível estimula a compra por impulso. A pessoa não estava pensando, mas viu o preço, achou agradável o preço, interessante, vou levar. Então, o preço é fundamental em todas as mercadorias. Veja aqui alguns exemplos, destacando mercadorias, como fica interessante isso, né? Agora, ainda na questão da comunicação visual. Imagine que você passou a namorar uma menina, né? E é essa menina do antes, né? Passado algum tempo, espero que após o seu casamento, após a promoção dela, né, e não após separação, como o pessoal brincou aí na palestra presencial, mas passado algum tempo, ela passou a ter esta aparência. Você consegue perceber algumas diferenças? Veja o cabelo, veja a forma de vestir, veja o rosto, o olhar, maquiagem. Olha, se fosse para dar uma nota, sei lá, daria uma nota 6 aqui na primeira e uma nota 9 lá na segunda. Mas o que mudou? O que ela precisou utilizar para ficar? Como é que ela mudou tanto assim? O que foi preciso para essa transformação? Você deve estar falando, foi uma boa cabeleireira que trabalhou com ela, ou cabeleireiro. Muitos acessórios, maquiagens, enfim, cosméticos, tomou um banho de loja. Foi realmente, mas a pessoa é a mesma. Então, me diga mais um pouquinho aqui. Desses automóveis que estão para vender, tem 2 que estão em maior destaque. Consegue perceber qual? Já está pensando aí qual? Você pensou, esta caminhonete que está elevada e essa também, essas duas estão elevadas, mostrando que elas estão num destaque maior. Foi utilizado um acessório, aquela rampa ali para conseguir levantar os automóveis, né? Nesta foto tem um carro que está com destaque maior, apesar de todos estarem com balões. Já percebeu? Super oferta. Então aqui teve uma adesivagem. Ou seja, para eu destacar um produto, eu utilizo alguns recursos, ok? A menina, para se destacar, utilizou recursos, utilizou maquiagem, roupas, aqui eu estou utilizando adesivagem. Então me diga, e como destacar nossos produtos na gôndola, lá no ponto de venda? Através do nosso material de merchandising, através de etiqueta de gôndola, através de bandeirolas, aquele material que você recebe, muitas vezes, muitos materiais
você recebe e às vezes talvez até possa estar esquecendo de utilizar, é ou não é? Cartaz de preço, puxa, é uma forma fantástica de destacar o preço no ponto de venda. Aqui temos vários outros, né? Temos aqui da outra marca, temos que é a Régua, né? Nós temos o Uber, né? Enfim, são vários materiais de visual merchandising. Agora, eu gostaria que você lembrasse que esses materiais que você recebe foram desenvolvidos por profissionais, por técnicos, por profissionais da área de marketing, por designers, por pessoas com autoconhecimento, o estudo de cores, tamanho, avaliação de ponto de venda. Então, quando chega na sua mão esse material, é um material de altíssima qualidade, um material que temos certeza que funciona. É a mesma coisa que eu estivesse entregando para a menina, olha, esse batom vai te destacar muito os seus lábios, ó, esse shampoo vai melhorar o seu cabelo, acredite e use. E ela acreditou e usou. Então você recebe um material de visual merchandising muito interessante e é super desenvolvido, o pessoal da agência de propaganda também se envolve muito. Então, por favor, acredite nesse material e utilize porque ele vai ajudar a destacar o seu produto no ponto de venda. Degustação e experimentação também é um recurso muito utilizado. E aqui temos uma pesquisa que 83% dos consumidores comprariam um produto após uma degustação satisfatória. Portanto, se você tem possibilidade de elaborar, criar degustação junto ao lojista, por favor, faça, que isso aumenta a venda, isso ajuda muito. Agora, vamos falar sobre iluminação. Veja nessa foto que nós temos a iluminação da loja, mas aqui nós temos a iluminação da gôndola, ou seja, por trás nós temos lâmpadas que iluminam até lá embaixo. Veja aqui a sombra, né, da iluminação. Isso destaca demais o produto. Dê preferência, eu sei que talvez algumas lojas que você visita não tenham iluminação na gôndola, a própria iluminação do estabelecimento não é a mais adequada, mas fique antenado, fique esperto para onde está melhor iluminado. Se tiver gôndola iluminada, dê preferência para essas. Ou locais dentro da loja que são mais escuros, que são mais claros, dê preferência para locais mais claros, porque isso vai destacar o nosso produto lá no ponto de venda. Aqui outro exemplo de uma outra gôndola extremamente iluminada, isso valoriza demais e é super interessante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre exibitécnica. A palavra já está dizendo, técnicas de exibição. Certamente você já usa exibição horizontalizada, verticalizada, e aqui, como não tirar uma foto numa exposição tão agradável, dá vontade de comprar 4, 5 barras de chocolate, né? Uma loja em que eu descobri numa das ruazinhas pequenas de Nova York, do nada entrei e fiquei apaixonado por essa loja, pedi para tirar foto. Veja essa aqui também, a organização dos produtos, toda a loja é assim, o valor dos produtos não era os mais baratos, os valores mais elevados, mas ela tinha essa questão de exposição de produto, degustação e horários diferenciados. E a loja sempre lotada. Então, vamos falar sobre exibitécnica. Aqui, lembra que eu falei que iria utilizar exemplos de outras áreas. Se você gosta de camisas, gostaria de visitar essa loja porque dá vontade de comprar, fica fácil de identificar tamanho e cor. Olha essa foto, dá vontade de comprar uma de cada cor. Por quê? Porque teve exibitécnica, técnica de exposição, verticalização e separadas por cor e com um certo degradê, do mais claro para o mais escuro. Fantástica e extremamente simples de fazer. Outro exemplo, estou caminhando numa calçada e passo por essa vitrine e eu vejo a moça, aqui é a entrada da loja, mas esse expositor está para a calçada. E eu dei uma olhadinha, quando eu cheguei perto eu vi essa cena.
Nossa, não foi possível resistir, eu fui obrigado. Não, ninguém é obrigado a nada, mas eu acabei consumindo um doce porque dá vontade de comprar um de cada um. Porque eu adoro doce, mas a exposição estava fantástica, ok? Exemplos de exposição de produtos que aumentam o consumo. Aqui, comunicação visual. Uma simples carroça de cachorro-quente, toda ela adesivada, toda ela com muita comunicação visual. Preço, sabores, isso visualmente estimula o apetite da pessoa. Então, ponto positivo para essa carrocinha de cachorro-quente. Mercadoria não exposta não vende, então exponha a mercadoria e veja o carinho, veja a simetria, veja a organização desta loja, veja lá atrás, tudo muito organizado, muito alinhado, dá vontade de comprar mais. Isso é essa exposição eu identifiquei numa loja de um posto de conveniência que fica entre Gramado e Canela. Muito interessante, pedi autorização para fotografar, fantástico. Bom, mas 5% dos produtos do supermercado são vistos pelo consumidor, apenas 5%. Vejam, um mini mercado pequenininho com 1 ou 2 checkouts, ele deve ter em média de 3 a 4 mil itens. Então, se ele tem 3 mil itens, são visualizados em torno de 150 itens. É pouca coisa. O que quer dizer isso? Quer dizer que é difícil de todos os produtos serem visualizados pelo cliente. E se não está bem exposto, não vai vender de maneira alguma. Vejam este exemplo. O que não está bem exposto não dá vontade de comprar. Olha, a pessoa precisa querer muito para comprar um açúcar, né? Muito desagradável uma exposição desse tipo. Eu sei que muitas vezes o cliente colabora para essa bagunça, mas é nosso papel monitorar e evitar que isso aconteça, né, com os nossos produtos. Isso desvaloriza o produto também. Bom, exposição verticalizada e por cor. Mesmo que você não use sandálias, no caso aqui são havaianas, dá ou não dá vontade de comprar uma exposição verticalizada e por cor? Fantástico essa exposição. E por falar em fantástico, também temos essa feita por a equipe de vocês, muito bacana, né? Temos aqui bem verticalizada. Agora lembra que eu falei que a gente precisaria fazer algumas melhorias, né? Então existe uma intenção positiva por trás de todas as ações, ótimo. Mas aqui só um detalhezinho, tá? Ótimo, parabéns para quem fez. Mas tem algumas caixas invertidas aqui, né? Se não me falha a memória, deveria estar escrito refresco e não suco, né? Agora, também, você já imaginou se tivesse utilizado vertical e por cor, fazer um degradê aqui, vermelho, depois o vinho, depois o uva, aí depois o amarelo, depois o verde ou laranja. Nossa, ia ficar lindo, fantástico. Experimente para ver como é que fica lá num ponto de venda. Tente para fazer, vai ficar bem interessante. Outra muito interessante, né? Fantástica, parabéns. Porém, tem algumas lá na ponta que faltou a régua, né? Um detalhezinho, talvez um preço em destaque, mas está muito bem. Foi conquistado uma grande área no ponto de venda. Isso dá força para a marca, isso é ótimo. Boa, mas pode melhorar. Então, alguma série aqui, né? A gente tem essa uma boa exposição, porém, sob o meu ponto de vista, muita variedade de produto, um mix nossa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, mais de 10 tipos de produtos. O que está sendo destacado aí? Balão, cartaz, lá em cima 2 gôndolas, mostarda e ketchup. Será que não seria legal fazer só uma de cada para destacar mais o produto ou trazer mais para baixo? Enfim, né? Daria para repensar um pouquinho mais. Produtos pequenos muito para baixo, poderia estar mais para cima, poderia rever essa exposição. Mas existe uma intenção positiva por trás de cada ação. Parabéns para quem desenvolveu essa ponta de gôndola, porque a gente sabe que não é fácil conquistar uma ponta de gôndola no supermercado.
Boa, mas pode melhorar. Aqui alguns detalhes, cartaz de preço em cima do banner. Percebemos os produtos trocados, alguns os sabores misturados. Então ficou um pouquinho conturbado, né? Apesar de ter utilizado forró aqui com papel especializado para isso, né? A régua da gôndola também, o preço está um pouquinho mais para baixo, mas poderia ter um pouquinho mais de carinho para fazer essa exposição. Tá bom, mas a premissa pode melhorar. Tudo sempre pode melhorar. Boa, mas pode melhorar. Ótima essa aqui, já está mais por cor, está bem organizada, mas vejam, o cartaz está caindo, ou o cartaz está sumindo. Se é uma promoção de preço, o que chama muita atenção é o cartaz de preço. Então, sei lá se caiu, o que aconteceu, mas na foto o cartaz está quase que sumindo. Então, a gente precisaria melhorar isso, né? Agora, vejam que simples e que ótima essa exposição, essa exposição de centro, né? Qualquer um pode pegar, passar a mão e levar, utilizou o material de visual merchandising, de ponto de venda, está aqui a etiqueta com o preço, excelente, e é nitidamente percebida que está num ponto de pega, a pessoa passa e pega, ótimo, vá atrás desses pontos de pega no ponto de venda. Outras que poderiam melhorar um pouquinho, aqui tem balão, tem cartaz de preço, tem outros materiais de merchandising, sabores, alguns alterados. Poderia melhorar um pouquinho, parece que ficou um pouquinho massificado, né? E o cartaz de preço poderia talvez ser um pouco menor, enfim. Aqui é a mesma coisa, poderia utilizar, forrar a gôndola, forrar aquela madeira ali com o material Fritz e Frida, peça permissão ao supervisor, enfim, né? E faça. Outras exposições que a gente sabe que nem todos os pontos de venda são maravilhosos, então às vezes a gente tem que se virar nos 30. Então aqui tá bom, é importante que amarre, né, quando você faz a pilha, para deixar um para lá, outro para cá, para que ela não vá cair depois que você terminar essa organização, né? Poderia talvez melhorar algumas coisinhas. Exposição por produto horizontalizada. Esse é um exemplo fantástico. Parabéns para a equipe que desenvolveu. Totalmente horizontalizada, desculpa. Esse produto que está aqui embaixo também tem lá em cima, porque ninguém vai subir lá em cima, então pode pegar aqui. Está extremamente simétrico. Os rótulos, as frentes estão extremamente alinhadas. Preço fantástico, parabéns. Use uma foto desse tipo como exemplo, ok? Muito bem. Assim como essa também, né? Foi utilizado todo o material, foi feita pilhas, mas quebrou o padrão virando a embalagem aqui. Muito bem. É importante você ter consciência da faixa positiva infantil, que normalmente aonde a criança pega é mais na parte de baixo e a adulta é mais acima. Acima da cintura até 1,80 m, 1,85 m é a faixa de ouro para o adulto, né? Vejam, esta exposição interessante, porém é uma exposição muito massificada. Seria interessante quebrar o padrão. Todas as prateleiras, isso aqui na verdade é um estoque organizado, né? Tá bonito, mas poderia inverter em alguma, colocar a embalagem de frente, porque não destaca tanto o produto, eu só vendo a lateral. Então, se tivesse a embalagem de frente em algum momento, ficaria mais fácil, né? Então, seria interessante dar uma atenção nesse tipo de exposição. Depois eu vou mostrar uma muito parecida, mas que quebrou o padrão. Em vez de estar tudo igual, de vez em quando tinha alguma coisa diferente, você vai ver em seguida. Essa está interessante também, porém, eu lhe faço uma reflexão. Será que o cliente não fica com receio de, ao pegar aqui, ele não pode pensar, puxa, eu vou pegar aqui, vai cair essa pilha, não vou pegar, então não vou levar. Porque já está um pouquinho inclinado aqui, tirou uma ou duas, a gente pode entender que isso aí vai cair. Ou lá de cima nem pensar.
Então, cuidado com as pilhas, né? Vou falar em seguida um pouquinho sobre as pilhas também, mas fique antenado para as zonas negativas, na entrada da loja. Bom, num autosserviço, supermercado, mini mercado, normalmente a gente não faz isso, é sempre para trás dos checkouts. Mas numa loja qualquer, se você coloca um produto logo na entrada, quando o consumidor entrou, quando ele entrou, olhou para dentro da loja, ele já passou para aquele produto que está lá logo na entrada. Por isso que é uma área negativa. No início e fim de gôndola, já vou mostrar a foto, eu mostro agora, início e fim de gôndola, isso aqui é o início. Quando você vem vindo com o carrinho, quando você dobra para entrar aqui, você tem essa visão e essa parte que está mais escura a gente não enxerga tanto. Por isso é uma área negativa, ou seja, não é uma área com muito destaque, ok? Se puder evitar, melhor, né? Abaixo, muito para baixo, a tendência é que as pessoas não se abaixem, e muito para cima, acima de 1,80 m também não. Isso são áreas negativas. Eu sei que às vezes só o que sobra, a gente vai utilizar, mas se puder optar por outros locais, melhor, ok? Locais como esse, parte central da gôndola, não tão em cima, não tão embaixo, e no centro, evita os primeiros 40 centímetros e ponta de gôndola é fantástico, é o melhor local para a gente fazer promoções, ok? Destacar produtos. E as ilhas e as pilhas, como eu estava falando, deve ser balanceada e fácil para pegar. Pense aí, será que as suas pilhas, as suas ilhas estão sendo construídas de forma fácil para pegar e que as grandes montagens podem inibir o consumidor? Poxa, eu posso olhar isso e penso assim, se eu pegar, vai cair tudo, então eu não pego. Então, pode ser bonito, pode ser bacana, pode ser agradável, mas pode estar inibindo o consumo. Perceba, se está inibindo o consumo, tem que fazer de outro tipo, ok? Pense aí, analise as suas pilhas, as suas ilhas. Vejam, aqui uma ponta de gôndola já menor, um pouco mais baixa, mais acessível, mais organizada, que estimula mais o consumo. Aqui a base está forrada, está aqui o preço na central, perfeita, uma exposição bem simples e bem organizadinha, muito bem. Mesma coisa para essa do refresco, onde tinha promoção também do som, degustação, então esse aqui é um ponto que chama muita atenção no ponto de venda, isso aí, esse é o nosso objetivo, né? Então, quero te mostrar alguns exemplos de exposição associada de produto. Exposição associada de produto é assim, me diga onde, para ficar bem fácil, exposição associada, aonde fica lá no supermercado, no mini mercado, aonde o pessoal coloca normalmente o queijo ralado. Sim, isso, do lado da massa. Pois é, mas por que ele está do lado da massa? Que ele não fica com os outros queijos lá, junto com os frios, só porque ele é ralado? Não é justo, né? Não, você vai me dizer, porque quando você compra uma massa, você lembra do queijo, está ali do lado e já você leva. Então, isso é uma exposição sugerida, associada de produtos. E esse foi um exemplo fantástico que eu achei. Bom, aqui é lentilha, né? E certamente uma exposição para o final do ano com um espumante. Mas lembra que eu falei de quebrar o padrão, em vez de colocar tudo uma empilhada em cima da outra? Ó, aqui está de um jeito, aqui está do outro. Deu uma quebrada no padrão. Isso chama atenção e aumenta, é um estímulo maior visual, ok? Muito bem, parabéns para essa exposição. Essa também é uma exposição associada, porém já massificou e diminuiu o padrão, né? Tá bonito, tá bacana e tal, mas se tivesse utilizado em algum andar desses aqui esse modelo, ó, ficaria bem melhor, bem mais chamativo, bem mais agradável. Material promocional, ponto de pega. É possível, às vezes a indústria desenvolve expositores, como os exemplos. Então, aqui você está próximo à ervilha. Poxa, mas lá onde está a ervilha, o milho não é lugar de Coca-Cola. Então a indústria desenvolveu um pequeno expositor para criar um ponto de pega. Então você está pegando alguma coisa e opa, uma Coca-Cola, e já passa a mão e já leva o produto. Se por acaso a indústria desenvolver expositores para você colocar no ponto de venda, use, coloque que funciona, porque quem desenvolve são especialistas. Agora,
Os grandes também erram. Isso é um grande hipermercado em São Paulo. E veja, o que adianta colocar a palavra oferta lá embaixo? E qual é a oferta? Oferta do quê? Então me diga que é oferta. E olha a altura do preço, lá em cima. Por que não coloca o preço mais para baixo? Por que não coloca o preço aqui, não coloca o preço ali? Né? Então, tá interessante, mas podia melhorar bastante aqui. Né? Então, os grandes também erram. Indo para o finalmente desse resumo da nossa palestra, que foi presencial, aí eu mostro um exemplo de uma livraria onde alguns artigos de informática, como mouse, pendrive, enfim, teclados, eles ficavam, fone de ouvido, eles ficavam atrás do caixa. E eles tinham uma venda X. E eu, falando sobre técnicas de venda, técnica de exposição de produto, sugeri que colocasse os produtos de informática pendurados nos encartelados logo na entrada da loja onde tinha essa coluna. Sabe qual foi o resultado? Está aqui, exposição priorizada de produtos, aumento médio de venda de 40%. Esses produtos aumentaram 40% a venda porque a gente mudou o local de exposição e aperfeiçoou a forma de expor esse tipo de produto. Imagina, 40%. Agora, lembre-se aí do pastel logo lá no início, daquela mesinha ruim, é assim que estava, olha como é que ficou. A mesma parede, com uma tinta, com um balcão diferente, com a mesma máquina, a venda de pastel triplicou e os funcionários receberam passaram a receber elogios diariamente. O que eu quero dizer com isso? A exposição dá resultado. Expondo bem, o produto fica visível, o cliente enxerga melhor, percebe o preço e isso melhora muito a venda lá no ponto de venda. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a indústria aí onde você trabalha desenvolve produtos, se preocupa com a qualidade, com embalagem, com rótulos, com uma mega equipe. Mas quem faz esse produto chegar bonitinho e ficar muito bem exposto lá na prateleira é você. Então, você é muito importante para que tudo isso aí na indústria dê certo. Sem a sua profissão, sem você e seus colegas, seria muito mais difícil de aumentar a venda lá no ponto de venda. Portanto, a gente agradece muito que você tenha assistido esse vídeo, que tenha participado da palestra e que principalmente agradece muito por você fazer com muita qualidade o seu trabalho lá no ponto de venda. Meu nome é Ricardo Lemos, fico à disposição para você por e-mail, atendimento@ricardolemos.com.br ou pelo site, se quiser saber mais, ver alguns vídeos, www.ricardolemos.com. Muito obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.